Há alguns dias eu tava de bobeira no TikTok, enchendo meu cérebro de dopamina, como qualquer jovem comum, quando depois de um bom tempo desse na For You, o TikTok me recomendou uma tirinha, né, ou um mangá, chame como quiser, onde a protagonista era a morte, e ela meio que tava... Não, eu acho melhor começarmos do começo. Meu nome é Solarian, e seja devidamente apresentado a Miss Fortune, o mangá que fala sobre a beleza da vida. Bom, lembrando que eu nunca fiz esse tipo de vídeo, né? Esse tipo de vídeo de review. Mas eu prometo dar o meu melhor nessa primeira oportunidade. No seu primeiro capítulo, nós somos apresentados a ela, Morte, também chamada de Miss Fortune. De início a gente acaba percebendo que ela tá falando com uma pessoa bem velha, muito velha. Meu Deus, como é que esse cara tá vivo? Calma que logo logo explica. Como ele mesmo fala, ele é um homem que foi capaz de atingir a imortalidade, mas que porém, ele não pode vencer o tempo. Assim como Platão dizia, né? O tempo é a imagem móvel da eternidade imóvel. Por conta da sua velhice extrema, ele, como ele mesmo disse, está em um purgatório eterno. Ele não consegue comer ou tomar água, assim sentindo fome e sede o tempo inteiro, sem poder saciar nenhuma das duas, por conta de ele não ter forças para poder fazer isso. É interessante como em primeira instância, a morte fica até com pena, e depois de uma breve explicação de como ele era alguém muito cruel e que não merecia a pena dela, ele decide contar a história de vida dele. Em sua juventude, ele era um saqueador, arrogante e poderoso, buscando vencer tudo e todos, querendo ser imortal, vencendo até mesmo a própria morte. Em certo dia, ele conheceu uma garçonete, ficando devidamente interessado nela, mas com o passar do tempo, o jovem homem acaba indo embora, em busca da sua fatídica imortalidade. Após finalmente conquistar ela, ele percebe como venceu a morte, mas não venceu o tempo. Quando ele decidiu visitar ela, naquela antiga casa que um dia ele acabou deixando. E como já não era para surpresa de ninguém, ela estava bem velha e doente. E assim, no leito de morte dela, ele finalmente percebe que no fundo ele a amava. E assim, em um abraço mortal, literalmente, a morte encerra, né? Por fim, a vida desse homem. Que bom, pela expressão dele, ele parece feliz. Eu acho que a gente pode dizer que essa história realmente mostra até onde a sua ambição pode te levar. Afinal, a ambição é algo bom, mas assim como tudo, em sua medida certa. No segundo capítulo, a gente vê a morte junto do seu parceiro ao lado de um velho senhor. E veja como a filha dele meio que se assusta ao ver ela, mas também quem não se assustaria vindo da morte assim tão perto. Na hora você percebe que o parceiro dela tá com pressa, né? E a morte meio que dá uma repreendida nele, dizendo que isso faz parte da aposta. Pera, aposta? Após a filha reparar que a hora do pai dela havia chegado, ela começa a desabafar, dizendo como o pai dela foi um ingrato e que ele nunca gostou dela. Mas ainda assim, ela se pergunta, por que eu estou tão triste? E após ela pedir para eles fazerem o trabalho, a morte intervém, dizendo que aquilo não foi uma boa despedida. Aparentemente, o pai dela não lembra, né, dela, o que faz eu julgar que talvez ele tenha mal de Alzheimer. Assim, para que ele possa lembrar, o Lich e a morte e ela entram assim na mente do pai, nos mostrando todo esse passado. O pai demonstrava não se importar com ela, e assim como o Lich diz, ele não te amava. É simples, os humanos são assim. Não espere altruísmo de alguém, sendo que nem mesmo você tem. Fazer o bem sem esperar nada em troca não existe. Isso é ser humano. O pai da garota sempre era meio bruto e xingava ela, sendo a primeira vez que ele olhou e falou o nome dela ter sido justamente em uma bronca. E assim, em um surto onde a Catherine, que é a garota, vai mexer em uma memória, ele conta que ela foi a razão da morte de sua esposa, mãe de Catherine. E depois de uma conversa dela dizendo que ele não deveria ficar bebendo e que ele não era o único que sofria com a morte da mãe dela, o pai da Catarina entende e agradece por dar essa lucidez pra ele. E assim, a morte fala, tá vendo isso, Lich? Muitas coisas seriam resolvidas se as pessoas simplesmente conversassem. Consertar algo quebrado é difícil. Você tem que primeiro chegar perto. No meio das memórias, o Carl começa a morrer. Mas ele estava guardando algo na gaveta. O que será? De volta no quarto, ele decide procurar o que o Carl estava guardando. E veja, o ursinho de quando a Catherine era criança. Assim, ao ver aquele urso, ele lembra. Lembra do que ele fez. Lembra de tudo. E enfim, no seu leito de morte, ele pede desculpa.
por ter sido um péssimo pai. E em meio de toda essa despedida, a morte começa a falar com o Lich. Isso sim é uma despedida. Consertar algo quebrado é difícil. Você tem que primeiro chegar perto. Nem sempre conversar vai ser o suficiente, você sabe disso. Alguém tem que dar o primeiro passo, né? E dessa forma, depois dessa despedida, se encerra esse segundo capítulo. E, né, eu acho que eu não preciso dizer qual é a mensagem dessa vez. No quarto capítulo, acompanhamos a vida de um cara normal, o Lewis. Alguém que trabalha bastante, não volta pra casa direito, não dorme bem e, pra variar, tem um chefe de merda. Em mais um dia, sua namorada pergunta se ele está bem e ele diz que tá ótimo. Ela diz que ele deveria pedir demissão, que o emprego não tá fazendo bem. E assim, o Lewis responde: Não. Sabe como foi difícil conseguir esse emprego? Além disso, eu preciso do dinheiro. A minha mãe tá no hospital. Assim, em resposta à fala de Lewis, sua namorada diz: Mas qual o sentido da vida se você não se sentir bem? Ser útil para todos é o sentido da minha vida. E assim, se passa mais um dia. E mais um dia. E mais um dia. E o Lewis decide visitar sua mãe. Mas, chegando lá, o Lewis fica desolado, perdendo sua mãe e sua namorada de uma vez só. E assim, mais um dia. E mais um dia. E mais um dia. E mais um dia. E... se eu fosse você, eu não faria isso. Quem disse isso? Tô aqui, do outro lado. E assim, Miss Fortune aparece e pergunta se ele não era o Lich. E não, ele é o Lewis, mas Lich soa melhor. E assim, a Miss Fortune decide oferecer uma proposta. A morte, apesar de ser a morte, ela não é imortal. Até mesmo um dia, a morte vai morrer. E o convida para ser o aprendiz dela, para que um dia ele se torne a morte. De início, obviamente, o Lich recusa. Ele viveria por mais tempo se ele fosse a morte. E assim como ele mesmo diz, eu já tô de saco cheio de viver. A morte diz que ele não deveria se livrar da vida, porque está triste. E assim, o Lich diz que ele não tá triste. Ele tá vazio, cansado de não ter forças para levantar. Cansado de se perguntar por quê. Sofremos tanto, e pra quê? O que ganhamos no final? Nada. Qual é o sentido dessa vida? Viver pra se sentir bem? Viver pelos outros? Eu não aguento mais viver pelos outros. E viver só pra prazer me parece tão repugnante. E assim, a morte responde: extremos não são bons. Equilíbrios são importantes. E perguntando diretamente pra morte qual seria o sentido da vida, a morte responde que ele tem que descobrir isso. Diz que ela anda sendo muito filosófica ultimamente e que percebeu que não é muito boa em convencer os outros a viver. Por isso, ela escolheu ele, por ele ser um desafio. Dessa vez, ela não tem que fazer alguém aceitar a morte, mas querer aceitar a vida. A morte diz que se ela fazer o Lich achar o sentido da vida, ele se torna a nova morte. E caso ela não consiga, ela deixa ele morrer. E assim, o Lich sorri. E bom, parece que ele não tem escolha. E assim ele diz: Ok, senhorita Miss Fortune, eu serei o seu aprendiz. Me mostre o sentido da vida. Morte, me ensine a viver. Bom, eu vou ter que parar por aqui, porque Miss Fortune ainda tem 2 capítulos e eu quero que você leia essa obra por si mesmo, além de ela estar continuando sendo lançada. O link do TikTok do criador e do mangá vão estar aí na descrição. Esse vídeo foi bem diferente, como você pode ver, misturando algum conteúdo com um pouco de filosofia. Se você gostou desse tipo de vídeo e conhece mais conteúdo assim, deixa aí nos comentários, eu agradeço bastante pela sua recomendação. Passa lá no nosso Apoia-se, com apenas R$3 você me ajuda a manter esse canal cada vez mais vivo. Além de ter o Pix do canal, onde você vai poder passar valores menores do que R$3. Qualquer valor já ajuda bastante e todo o dinheiro arrecadado vai ser devolvido pro canal, não é para uso próprio. Se inscreve aí se gostou, beba água, porque é muito importante, tá calor pra caralho, então bebe água, meu compadre, e até a próxima vez. Bye.